E aí, pessoal? Vocês sobreviveram aí à ressaca do primeiro turno? Como foi para vocês o dia da eleição? Se vocês votaram tudo legalzinho, se vocês conseguiram apertar o número certo, conseguiram eleger os candidatos que vocês queriam eleger, né? Como é que foi para vocês o processo de votação, né? Para mim foi um processo tranquilo, né? Acordei tranquilo, votei bem, não peguei nem fila, né? O local de votação que eu voto é bem tranquilo, sem fila, sem nada. Acabei indo, depois a gente foi para casa da minha irmã, almocei por lá, ficamos esperando na expectativa de todo mundo ir para a avenida da universidade, né? Porque é tradicional, sempre as eleições do PT é avenida da universidade. Sempre fui para lá, nunca tive problema, me diverti sempre lá, sempre foi animação total, mas dessa vez não foi 100% o que eu esperava. Tudo bem, alegria, a vitória do Elman no primeiro turno, aquela emoção da virada do Lula, né? Começou atrás, a gente começou a contar até o Lula virar e se tornar o presidente. Começou pelo Sudeste, eu acho que a apuração. Depois veio para o Nordeste e o Lula virou e terminou na frente, né? Mas aí, cara, toda essa emoção ficou de lado, né? Que é uma dica que eu vou dar, né? Até um dos temas aqui. Se beber, não leve celular para a avenida da universidade. Infelizmente, tô traumatizado aqui com isso. Tive meu celular furtado, né? Tava com uma pochetezinha. E aquela de tomar uma, se alegrar, meter a mão na meu pochete, eu não percebi e levaram meu celular, iPhone 8, né? Plus, né? E foi para mim um prejuízo grande, né? Trabalho, né? Que é esforço, né? Um esforço que a gente tem de trabalhar sempre e ter o nosso celular furtado, né, cara? É triste, né? É triste como o brasileiro não tem um minuto de paz, não tem um minuto de tranquilidade. Ele vai para uma festa, vai se divertir, vai comemorar, ver tantas pessoas bonitas, pessoas alegres. E no meio desse pessoal tem uma quadrilha de meliantes que ficam ali esperando o descuido das pessoas e roubando o celular das pessoas que as pessoas trabalharam com tanto sacrifício para obter, né, galera? Infelizmente, é esse Brasil que a gente tem. Depois eu soube, né, que muita gente passou por isso na Avenida da Universidade, gente que roubaram o iPhone 11 dele, um cara que roubaram o iPhone 11. Então eu não fui a única vítima, né? Mas é triste porque a gente sai para se alegrar, se divertir e acontece tudo isso, né, galera? Depois eu tava com um amigo, né? Esse amigo que eu tava lá, acabou ele vindo comigo até perto de casa, ficou bebendo ali na esquina, tomando uma, né? E bebendo aí, passamos do limite também, né, cara? E aí, não recomendo, né? Porque depois que você acontece um negócio desse, eu vim em casa ainda pra mexer no celular pra tentar desabilitar os bancos, né? Desabilitar os aplicativos que tem no celular pra ninguém usar. E de repente acontece tudo isso, né, galera? Então é triste, lamentável, né? A gente fica cada vez mais ressabiado com isso e pensativo, né? Como é que o mundo é tão cruel e tão duro, né? E quanto a gente tem que passar por certas coisas, né? Então a gente ficou super alegre com o resultado das eleições, mas super triste com esses acontecimentos que foi uma bola de neve de outros acontecimentos que eu não vou detalhar aqui, pessoal, né? Mas que depois que o celular perdeu, aconteceu outras coisas e foi triste. Amanheci a semana depressivo, triste, com angústia de tudo isso que aconteceu comigo, né? As pessoas dizem, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Eu tive que comprar outro celular às pressas, outro aparelho, tirando dinheiro da minha conta que eu não podia ter tirado. Mas ainda bem que eu tinha, né, essa reserva e corri atrás e comprei o celular que eu precisava, que eu necessitava, né, galera?
Mas foi lamentável tudo isso que aconteceu comigo, foi triste. Ainda tive outra coisa, tive que fazer uma portabilidade, que o meu nome era Oi, como eu tive que passar para Vivo, uma portabilidade que são 3 dias úteis, segundo a minha da operadora. E eu trabalho muito com celular, né? Preciso do número para atender os clientes. Então, a minha sorte ainda é que o celular estava funcionando no WhatsApp pelo computador. Mas, infelizmente, a portabilidade eu acho que termina hoje, quinta-feira. Depois eu vou até olhar quando, mais tarde, depois de 10 horas, se a portabilidade funcionou, porque preciso muito estar com esse número no meu aparelho celular, porque é o número que eu falo com meus clientes, que eu me comunico com meus clientes, com familiares, com todo mundo, né? Um número já conhecido, e eu não posso ficar sem ele, porque ele é extremamente importante para mim, né, galera? Então eu tenho que ter ele aqui para mim e vamos ver o que é que vai acontecer daqui para os próximos dias. Repito, foi um domingo interessante, bom, mas que terminou triste por causa dos acontecimentos do roubo do celular. Até o óculos, ó, cara, na semana meu óculos quebrou uma alça, fui tentar ajeitar no centro, não consegui. E eu tive que fazer só o quê? Tive que comprar uma outra armaçãozinha, baratinha, mas tive que comprar, né, galera? E essa armação tá aqui, ó, usando ela, outro prejuízo, né? Foi uma semana de prejuízo, né? E o meu trabalho é com turismo, o turismo tá praticamente parado, não tá tendo ninguém tá comprando passeios, o movimento tá fraquíssimo na beira-mar de Fortaleza. Tá praticamente deserto, uma beira-mar, uma orla marítima maravilhosa de bonita, mas que não tem ninguém interessado em passeio. As únicas pessoas que tem a beira-mar é o pessoal que está fazendo congressos de psiquiatria e outros congressos. E felizmente a gente está passando por isso. Quando, como se diz, além do coice a queda, é por isso, porque quando a situação tá braba nesses dias para mim, além do mais, vem outras situações ruins, né? Que é uma atrás da outra, né? E não é legal, fica-se o clima pesado. Sei que posso sair dessa situação e vou sair dela. Vou continuar firme, trabalhando, estudando, fazendo as coisas que eu gosto, que eu preciso fazer. E vou seguir em frente, né? Mas levando essa dor, levando essa marca comigo, levando essa tristeza de passar por essa situação. Não é a primeira vez, já fui assaltado uma vez lá no Maloca, Dragão do Mar. Tava com minha irmã e meteram o celular no meu bolso, né? E de lá pra cá, toda vez que eu tô numa grande aglomeração, eu tento evitar levar o celular, né? Mas, infelizmente, a gente fica refém da bandidagem, que fica circulando as festas e fica mexendo nas coisas dos outros, no celular das pessoas. E a gente fica muito triste com isso, porque são bandidos, né? Que pegam seu celular e vendem por mixaria. E você fica no prejuízo, né, galera? Fica no prejuízo, fica numa situação ruim. E vida que segue, uma ressaca do primeiro turno que passa da nossa vida. E a gente tem que não abaixar a cabeça, não desistir, seguir em frente, porque a nossa vida não se resume a pequenas falhas, né? Resume-se a um contexto geral, quem somos nós, a grandeza que somos nós em relação a tudo isso. E eu sei que eu sou grande, sei que eu tenho grandes capacidades, grandes conquistas já consegui, pequenos feitos, né? E eu acho que um vacilo não pode apagar toda a minha história, os meus feitos e a construção de uma vida, né? Mas fica a lição, o aprendizado para que a gente possa ter mais cuidado, tanto na bebida como também ter cuidado também do nosso quem nos cerca, quem são nossas companhias, né, galera? E é isso. Essa ressaca do primeiro turno foi uma ressaca muito braba mesmo, né? E a gente está indo justamente para o segundo turno. E no segundo turno a gente fala do Lula.
na dianteira no segundo turno, segundo a IPEC, né? Saiu uma pesquisa de IPEC, a margem de erro de 2 pontos mais ou para menos, e o Lula obteve já 51% a 43%. 51% para Lula, 43% para Bolsonaro. Então, a diferença é de 8 pontos. Se for usar margem de erro, essa diferença pode ser de 4 pontos, ou pode ser de 12, né? Depende da margem de erro, né? Pode ser qualquer uma dessas vantagens. Pelos votos válidos, o ex-presidente Lula tem 55% a 45%, o ex-presidente Lula. Na espontânea, o ex-presidente Lula tem 50% e o Bolsonaro 40%, quer dizer, 10 pontos de diferença. O Lula, que teve 57,2 milhões de votos, 48,4%. Bolsonaro teve 51,7 milhões de votos, 43,22%. Então aí, mais ou menos na primeira pesquisa IPEC, a pesquisa já mostra aí a dianteira do Lula e não errou. 51%, o Lula terminou com 48%. 48% para 51%, mais ou menos a margem de erro, que é o do primeiro turno. E o Bolsonaro 43% é realmente como ele terminou no primeiro turno, né, galera? Então, mais ou menos, como o Bolsonaro terminou. Então, teve essa início aí do segundo turno e a gente vê os candidatos ali recebendo seus apoios, né? O Lula recebeu da Simone Tebet, do PDT, do Carlos Lupe, do Ciro, recebeu do Fernando Henrique Cardoso, recebeu do Serra, recebeu apoio aí, com certeza, de muitas lideranças, o Helder Barbalho, né? Recebeu os apoios aí de todos os senadores eleitos pelo bloco de progressista, né? E a gente vai aguardar. O Bolsonaro teve aí os apoios que a gente já esperava, né? Cláudio Castro no Rio, o Tarcísio em São Paulo e também teve o apoio aí do Zema em Minas Gerais. Apoios já esperados, né? E do Temer, né? O Temer, que já foi preso, também apoia o Jair Bolsonaro, né? Eu não vejo que os institutos de pesquisa erraram, né? Os institutos de pesquisa fizeram uma pesquisa de amostragem, né? Então é escolhido dentro da pesquisa dados que possam representar toda a população brasileira no espectro de 2.000 pessoas perguntadas. Então eu acho que tudo isso tem importância, porque o Instituto de IPEC até explicou por que é que no primeiro turno o Lula ficou 48, né? Se dava 51, 50, pela margem de erro acertaram, né? Ali ficou no limite para ganhar no primeiro turno. Agora, em relação ao Bolsonaro, muita gente diz que o Bolsonaro cresceu e foi votado aí 38 a 43, porque o Bolsonaro, muita gente que ia votar no Bolsonaro no segundo turno, se tivesse, antecipou o voto útil para o Bolsonaro no primeiro turno. E assim evitou que a pesquisa que acabasse no primeiro turno. E alguns votos também do Ciro pode ter ido para o Bolsonaro. E ficou dessa forma a margem melhor para o Bolsonaro em relação aos votos que ele tinha nas pesquisas, que davam realmente a vitória do Lula no primeiro turno. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que há um grande trabalho pela frente para o ex-presidente Lula, para manter os votos, para conquistar mais eleitores, os eleitores aí da Simone Tebet e do Ciro Gomes. Então eu acho que é muito importante, nesse momento, unir as forças progressistas, né, para poderem eleger o presidente Lula. Importante esse apoio. A gente tem que acreditar que vai dar tudo certo, né? Tudo vai dar certo. Foram eleitos governadores, na maioria dos estados, acho que 15 estados no primeiro turno. Ficou 12 estados aí pendentes. O Lula disse que ia viajar por esses 12 estados, ia cada um desses estados para poder conversar com a população e poder ganhar votos, poder conquistar votos. E eu acho que tudo isso é importante, né, galera?
O Lula se encontrou aí com os governadores eleitos né? Fátima Bezerra, o Elmano de Freitas, o Helder Barbalho, toda essa galera que está eleita aí pelo grupo da direita, da esquerda, está junto com o Lula, né? O diretório do PSDB e do PMDB do MDB liberaram seus candidatos, seus filiados a votarem quem quiser, né? Então, existe tudo isso, existe toda essa questão, né? E o Lula já saindo na dianteira é muito importante, dar um banho de água fria nos bolsonaristas. E tem outras questões, né? Os bolsonaristas gostam muito de usar a questão moral contra o PT, dizer que o Lula é abortista, dizer que o Lula não é cristão, sendo que o Lula foi recebido pelo Papa, sendo que o Lula é um cara católico. O Lula sempre foi dos movimentos eclesiais de base da Igreja Católica, os movimentos que surgiram ali e fundaram até o PT, né? Então tudo isso é que a gente tem que ver como importantes apoios. Agora, a questão moral, o Bolsonaro mostrou em alguns vídeos que ele era maçom, né? Estava na maçonaria, fazendo organizações com os maçons. E a galera evangélica que era bolsonarista, muitos pularam fora do barco, porque muitos que votar no Bolsonaro não vão mais votar porque os evangélicos não têm essa ligação com a maçonaria, que tem alguns símbolos aí que vão contra as igrejas cristãs, né? Eu particularmente não tenho nada contra a maçonaria, não é uma religião, né? Não sei, não posso dizer se é uma seita secreta, mas é alguma representatividade que fica sempre ali. A maçonaria como algo secreto, né, galera? É algo secreto que fica ali nos bastidores e que a maçonaria foi responsável aí pelos golpes no brasileiro, né? O golpe militar aí que tirou o Dom Pedro II. Dom Pedro II era maçom, por isso agora essa questão de trazer o coração do Dom Pedro para cá, Dom Pedro II, dizem, né, galera, não posso afirmar 100%, que o Bolsonaro trouxe porque ele era maçom, né? Existe tipo um pacto, né, para que se ganhe as eleições, que o Bolsonaro vai tentar de todas as formas, vai, mas a gente vê claramente que as eleições estão mais pró-Lula. Existe, na primeira semana, nos primeiros dias, aquele âmbito de derrotista do Lula, porque o Lula não conseguiu vencer no primeiro turno. Então a euforia, a alegria é de que o Bolsonaro conseguiu sobreviver e foi para o segundo turno. Conseguiu sobreviver às eleições no primeiro turno. Então, para ele foi uma grande vitória. Já para o Lula, não é esse clima de derrota, porque quem diria que o Lula, depois de ser preso, depois de ser perseguido, teve o golpe da Dilma, teve todas as situações contra o PT, o Lula terminou com 57 milhões de votos. É muito voto. É muito voto, é mais ou menos os votos do PT e os votos que vão eleger o presidente Lula. Pode se acrescentar mais aí uns 4, 5% de milhões de votos aí para que o presidente Lula possa voltar ao Planalto e possa fazer um grande governo, um governo aí de coalizão, um governo de reconstrução do país, um governo de força. E a gente precisa disso, de um governante que olhe para os mais pobres, olhe para os mais carentes, que possa haver distribuição de renda, que possa haver reconstrução do país, né, galera? Então a gente acredita nisso, eu acredito nisso, que pode haver essa reconstrução agora e a gente tem que seguir em frente em busca de concretizar nossos sonhos, concretizar nossos ideais e buscar sempre uma retomada da vida. Porque não importa o que aconteceu com você, a gente tem que retomar. E a política também nos manda retomar, ficar lado a lado com o povo e lutar para que a gente chegue nos nossos objetivos, nos nossos lugares de sempre, né, galera? E o terceiro assunto, né,
vamos falar um pouco. A vida é justa? São nossas escolhas aí que fazem a gente ser feliz ou fazem a gente ficar triste? Porque as escolhas que a gente faz no dia a dia, às vezes os caminhos, né? Por exemplo, né? Domingo, né? Eu estava na avenida da universidade com minha irmã, curtindo ali as eleições, né? E a minha irmã tinha me chamado, ei, vai lá em casa, vamos jantar, que era pertinho da avenida da universidade. E eu disse, depois eu vou. Ela, bora lá, depois tu volta. E o que é que eu fiz? Eu fiquei lá e comecei a beber mais, e acabei me empolgando. E já levaram meu celular, como eu até falei em outro vídeo, né? Em outro momento, né, do vídeo. E aconteceu tudo isso, quer dizer, as nossas escolhas fazem a gente feliz ou triste. Então, algumas escolhas que eu fiz, não só essa de continuar na universidade bebendo e me distrair com o meu celular, como outras que aconteceram na mesma noite, não veio ao acaso tocar aqui, mas que foram ruins, que me deixaram constrangidos, abalados e que machucaram meu ego, minhas emoções e que foram escolhas, né? Todas as escolhas têm as suas consequências, né? Positivas ou negativas. A gente tem que arcar com as consequências dos nossos atos, das nossas falhas, porque a gente é movido de falhas. Ninguém é perfeito, né? E a gente tem que saber que a gente pode vencer nossas falhas. Elas estão aqui para serem vencidas. Há um caminho que, se a gente seguir, pode nos destruir, mas se a gente conseguir recuperar, se levantar de novo, a gente vai conseguir tudo outra vez. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado, a gente vai conseguir reverter toda a situação negativa e vai conseguir vencer. Mas cabe a nós seguir em frente firme e buscar sempre um caminho melhor para a nossa vida, né? Como curar a cabeça da dor moral, né? Essa pergunta, porque existe a ressaca da bebida e tem a ressaca moral das nossas ações depois da bebida, né? Se a gente exagerou demais, se foi junto com várias situações. E eu acho que tem coisas que a gente tem que refletir mesmo, se vale a pena continuar algumas situações da nossa vida, né? Se vale a pena ir por certos caminhos, né? Então é importante a gente ficar de olho o que, é que a gente pode fazer para a gente poder evoluir como ser humano, queimar os karmas, né? Preparar-se para sofrer mesmo, que esse mundo é de sofrimento e de dor, né? Alegrias existe alguns momentos de alegria, existe alguns momentos de sorrisos, mas na maioria das vezes nossa vida é feita de momentos tristes. Algumas coisas ocasionadas pelas nossas próprias ações, nossas próprias situações de vivência, né, de vida. São caminhos que a gente escolhe, né, cara? E a gente fica perguntando, a vida é justa? Às vezes a vida é injusta, mas cabe a gente fazer por onde minimizar os pesos da vida, os pesos do karma. Às vezes a gente nasceu pobre, mas pode ser feliz. Não é porque a gente é pobre que a gente tem que ser triste, que a gente tem que ser amargurado, viver com depressão, tristeza. Se bem que às vezes a pessoa tem a depressão mesmo nela, independente como eu, né? Eu tenho depressão. E se alguma coisa me afeta, essa depressão volta. Então eu particularmente, vivo às vezes angustiado por qualquer simples problema. Principalmente quando é um problema grande, né, galera? E vim aqui partilhar com vocês também é um momento de catarse, né? De libertação para mim. Porque eu aproveito o microfone, aproveito o espaço que eu tenho nesse podcast para poder desabafar um pouco, colocar a dor para fora. Todos nós temos dores emocionais, temos dores físicas, dores financeiras. Todos nós estamos cercados de males que tentam nos arruinar. E às vezes a gente entra no fluxo negativo, então a gente tem que sair desse fluxo, tem que se libertar desse fluxo, porque esse fluxo quer nos arrastar para o mal. E a gente pode ser forte e pode resistir ao mal. Não é fácil de resistir às coisas ruins, mas o mundo está cercado de coisas ruins
na nossa vida e a gente tem que estar sempre ciente disso, que a gente não precisa mergulhar no mal, mergulhar nas situações ruins. Temos que estar firmes e fortes no nosso caminho. Nosso caminho está aí na nossa frente e a gente precisa abraçá-lo, fazer dele um caminho ideal para a gente, mas a gente tem que também saber o que a gente quer da vida, né? Quais são nossos planos, nossos objetivos, nossos sonhos, nossas metas, e ter paciência, porque o que mata a gente é essa impaciência. As coisas não estão acontecendo e a gente às vezes quer a coisa mais fácil, quer o prazer mais imediato, e a gente às vezes não se percebe que aquele momento que está tudo no silêncio, que nada está acontecendo, é o momento que as mudanças estão acontecendo lentamente dentro de nós e o fluxo na mudança está acontecendo. Mas a gente tem que ter paciência, porque a paciência é que vai nos levar a um caminho melhor, um caminho correto, porque a gente vai conseguir se manter nas rotinas que a gente está determinado, se manter nos caminhos que a gente precisa se manter e, consequentemente, seguir em frente, conquistar aquilo que está ao nosso alcance. Ninguém pode conquistar tudo, mas a gente pode conquistar aquilo que está ao nosso alcance. Mas primeiro, a gente tem que eliminar os erros que nos arrastam para baixo e nos destrói, né? Nos fazem ficarem cada vez mais presos àquela nossa condicionante de vida, né, galera? Então a gente precisa crer nesse amanhã, crer nesse hoje, crer nessa mudança. É difícil, é. Quando a gente é novo, a gente consegue rapidamente se reorganizar. Mas quando a gente chega já a uma certa idade, a gente tem mais essa dificuldade, né, de se reorganizar. A dificuldade de encontrar algum caminho para seguir, né? Mas não tem alternativa. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem duas alternativas: ou viver ou se matar, né? Ninguém vai se matar, né? A gente tem que viver. E para a gente viver, a gente tem que seguir em frente e acreditar nos nossos sonhos, nas nossas vidas, né? Nos nossos objetivos, respirar, comer bem, se alimentar bem, fazer tudo para que as coisas aconteçam de uma maneira melhor na nossa vida. A gente precisa de tudo isso, né, galera? De paz, de organização, precisa de simpatia, de felicidade, precisa de alegria, né? E precisa crescer cada vez mais. Então, a gente precisa caminhar e dar os passos certos em cada lugar. Se as pessoas vão nos julgar pelos nossos erros, faz parte. As pessoas só julgam a gente pelos erros. Pelos acertos, ninguém dá parabéns a gente. Mas pelos erros, todos as pessoas nos julgam, né? E tudo bem, isso aí faz parte. Nos julgar pelos nossos erros faz parte, porque realmente o erro nos machuca por dentro, nos amedronta. E às vezes a vida não é justa, mas a gente recebe o aprendizado da vida. Com certeza a gente pode aprender com os erros. Às vezes pode ser fatal, né? Às vezes o caminho pode ser sem volta, mas mesmo assim você aprendeu. Não sei se tem uma vida, tem duas vidas, tem reencarnação ou não. Ou tem só essa vida que no final vamos se encontrar com um Deus que vai julgar a gente. Ninguém sabe disso. Só quando estivermos do outro lado. Mas o que é certo é que a gente tem que continuar tentando, lutando e buscando sempre fazer um melhor caminho. E por isso eu peço a vocês encarecidamente que revejam seus atos, suas atitudes, revejam seus caminhos, façam por onde merecer as coisas boas da vida. Nem sempre vem as coisas boas na hora que a gente quer, mas a gente pode tentar. Então eu agradeço a você, um grande abraço à sua família, um grande abraço aos seus amigos, aos seus cônjuges, às suas namoradas, esposas, aos seus filhos. Agradecer a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Um grande abraço, que Deus o tenha, que Deus esteja iluminando toda a vida de todo mundo
E a gratidão é sempre, galera. Muita gratidão, muito